Tirar aqui, vamos lá. Vamos aqui. Esta manhã foi reportado que o Irã está transferindo mísseis balísticos para a Rússia. Não há mais dúvida que Israel deve transferir seu armamento para esse conflito sangrento, né? Onde Israel deve se posicionar nesse conflito sangrento. É hora de encaminhar ajuda militar à Ucrânia também, como os Estados Unidos e a OTAN têm promovido, têm provido. Então, aí a fala, tá, do ministro da diáspora de Israel, Nachman Shai, em sua página oficial no Twitter. Então, provavelmente, essa reação do Medvedev é muito baseada nessa declaração, tá? É muito baseada nessa declaração. Boa noite ao Rafael Francisco Galante, a quem eu também agradeço pelo superchat. Ele disse: Rogério, o que você acha? Surovikin fará ataque contundente contra a Ucrânia? Vale lembrar as falas de McGregor e Ritter sobre os rumos da guerra de a Rússia vencer quanto à provocação ocidental nuclear. Rafael, é difícil, cara. É muito difícil fazer esse tipo de previsão, tá? É muito difícil. Tem muitas hipóteses aí. Eu continuo não descartando a possibilidade de que esse conflito seja incrementado até que a gente chegue, infelizmente, à possibilidade da utilização de armas nucleares táticas. Porque parece que não há disposição, ou pelo menos nesse momento, não existem canais abertos de negociação. E em não havendo canais abertos de negociação, essas possibilidades elas vão, na realidade, aumentando. Claro que se Israel toma um posicionamento, como o Eduardo está colocando aqui, as coisas também se acirram, as coisas também se complicam bastante. Tá? São atores importantes na cena regional e na cena internacional. Né? Lavinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, é uma situação que merece observação, tá, gente? Merece observação. E eu também digo para você o seguinte, me parece que a questão das sabotagens contra a Rússia não teve nenhum tipo de alívio, não, tá? Não sei se vocês acompanharam, inclusive eu postei isso no Telegram mais cedo. Hoje um Sukhoi 34 acabou colidindo contra uma área residencial na Rússia em uma situação que é muito mal explicada. Um caça, ao levantar voo, né, aí já surgem ideias que um pássaro entrou na turbina e tudo mais. Eu teria muita precaução com esse tipo de narrativa, tá? Eu teria muita precaução com esse tipo de narrativa. Eu vejo que as sabotagens elas não cessam, ao contrário, parece que elas são sempre potencialmente incrementadas. Tá? Essa foi uma coisa que eu disse desde o início do conflito, que o grande ponto, o grande problema que poderia haver em relação a qualquer tipo de dificuldade que a Rússia tivesse nesse conflito, para mim, estaria muito além do campo de batalha dentro da Ucrânia e da possibilidade de, num primeiro momento, a OTAN entrar com tropas. Eu vejo muito de semelhança em relação aos processos de outras guerras promovidas, né, pelo grupo vinculado à Aliança Atlântica. E essas operações de sabotagem, elas estão abertas aí para quem quiser ouvir declarações, inclusive emanadas de Kiev, da Casa Branca, de Londres, em alguns momentos até a própria certificação da participação deste serviço de inteligência, tá? Em relação à possibilidade da fala do Medvedev e do suprimento de armas de Israel para o conflito, para Kiev, a gente tem aí, eventualmente, possibilidades de que os russos possam, eventualmente, autorizar, né, considerando essa possibilidade, que os russos possam, eventualmente, autorizar, inclusive, o uso de armas mais modernas pelo exército árabe sírio. Não apenas nos casos de ataques aéreos promovidos por Israel, mas também, eventualmente, como represália aos ataques que já foram desfechados. Então, isso é muito grave, porque aí, claro, naturalmente, são situações, teoricamente, de proxy, né, de guerras feitas por procuração, mas é muito grave. É muito grave porque Israel também é uma potência nuclear, a gente sabe que é muito próxima dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e seria mais uma frente de conflito bastante delicada se, eventualmente, isso acontecesse.